passando aqui para abençoar a sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra com você e o tema dela é recompensa. Sabia que nós temos recompensa quando nós fazemos o que é certo, fazemos o que é correto? Quando nós obedecemos a Deus e a sua palavra? Nós vamos ver isso no decorrer da mensagem. E a palavra de Deus fala em Hebreus 4:3, diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Então, a palavra de Deus é bem clara conosco. Ela fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer qualquer coisa, mas se você não tiver fé, você não agrada a Deus. E nós precisamos ter a fé nesse Deus, andar de acordo com a sua palavra, né? E descansarmos nele. Quem tem fé em Deus tem descanso. Se você anda atribulado, inquieto, é porque a sua fé não é verdadeira. Nós precisamos ter a fé verdadeira no nosso Deus. E sabe, gente, a palavra de Deus é um bisturi para as nossas vidas. Ele vai arrancando o que não é para ficar no nosso corpo. Ele vai colocando o que precisa ser colocado. E ele vai consertando na nossa vida. Ela vai consertando a nossa vida. É como um bisturi, né? E esse bisturi, graças a Deus que nós vamos ter ele em toda a nossa vida. Quando começar a vir alguma coisa que não é do Senhor, o Senhor virá com a sua palavra, com o seu bisturi e vai arrancando de nós, de todos nós, o que não é do Senhor. A palavra de Deus nos conta uma história muito linda de Ruth e Noemi. Noemi, gente, foi uma mulher que perdeu seus filhos e seu esposo. E ela tinha uma nora que era casada com um dos seus filhos e ficara viúva também. E ali, Ruth, a gente vê que ela se converteu através de Noemi. Noemi mostrou o Deus de Israel para Ruth. E Ruth se converteu na integridade. Ruth era uma moabita, era um povo que não tinha nada a ver com o povo de Deus, né? Era um povo pecador. Mas Ruth se converte de todo o seu coração. E por que a gente sabe que ela se converteu? Ela teve compaixão da sua sogra, que estava amarga, sozinha no mundo, né? E ali ela tinha Deus, mas assim ela não tinha ninguém em volta dela. E aí Ruth declara o amor dela pela sua sogra. Olha, Noemi, aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares, pousarei eu. Então, ela fez uma aliança com Noemi, uma aliança de amor. E nós precisamos fazer alianças nesse mundo, alianças de amor com as pessoas, amar as pessoas independentes, se elas são amargas, se elas estão tristes, né? Nós precisamos amar as pessoas, né? Falar para elas, ó, eu amo você e eu vou cuidar de você. O mundo está precisando dos cuidados daqueles que conhecem a Deus verdadeiramente. O mundo não precisa de ninguém ficar apontando o dedo, não, né? Ficar julgando. O mundo precisa de amor, né? E ali Ruth foi, e logo que ela foi, Deus já favoreceu ela. Ali ela foi catar o restante ali que caía das espigas ali nas roças, nas plantações. E logo Boaz, o dono ali de toda a plantação, viu ela e se encantou com ela. E já falou para os seus servos, deixa mais grãos cair para ela pegar. Ela já estava sendo favorecida, recompensada pelo amor que ela tivera pela sua sogra. E ali, logo a história nos conta que Ruth se casa com Boaz, um judeu. E ali, um judeu casando com uma moabita. Só Deus, gente. Só Deus, porque eles eram muito diferentes, né? E ali, Deus já tinha um plano em tudo aquilo lá atrás, né? E ali Ruth se casa e ela se torna bisavó de Davi. E de Davi nasceu Jesus.
aquele que não faz acepção de pessoas, né? Lá atrás a sua bisavó e o seu bisavô já se juntaram, né? E Deus já estava falando, eu não faço acepção de pessoas, né? Ruth foi recompensada pelas suas atitudes, pelo seu amor. E se nós quisermos ser recompensados nessa terra, nós precisamos amar. Hoje nós vamos falar muito sobre Mateus, capítulo 8. E nós vamos ler vários textos, né, em Mateus 8. Nós vamos começar com Mateus 8, do 1 ao 4, onde conta a história de um leproso. Diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, ou não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Aleluia! Então nós vemos um leproso, uma pessoa que estava afastado de todos, porque o leproso naquela época era dado como uma pessoa que estava sendo cobrada por pecados cometidos. E a lepra naquela época era algo assim que cheirava mal, era muitas feridas, era muitas coisas ali que contaminavam as outras pessoas. E logo ele correu até Jesus. Ele teve uma fé tão sobrenatural, porque ele não podia, mas ele confiou que Deus teria compaixão dele. E ele estava certo, porque Deus tem compaixão de todo aquele que tem fé nele, que confia nele. E a lepra, gente, o que ela é? Aonde vai nascendo a lepra, a pessoa fica insensível, pode colocar fogo, pode fazer qualquer coisa ali onde está a lepra, a pessoa não tem mais sensibilidade. E a gente vê que o mundo está leproso. O mundo, quase todo mundo está leproso, está deixando o pecado tomar conta, está deixando o mal chegar na sua vida, estão insensíveis ao fogo de Deus, à palavra de Deus. Não adianta pregar, não adianta falar, há uma insensibilidade por causa do pecado, por causa da lepra que está alcançando a humanidade, o coração de quase todos os povos. Mas sabe, gente, Jesus teve compaixão daquele leproso e Jesus tem compaixão de todo aquele que confia nele, que se achega diante dele e pede compaixão e misericórdia. Aquele leproso ficou curado, né? E nós precisamos também orar pelo mundo, pelos pecadores, pelas pessoas que estão aí no pecado, que estão insensíveis a Deus, ao fogo de Deus, ao Espírito Santo. Então, nós precisamos mudar a nossa postura diante daquelas pessoas que estão precisando de nós, né? Em Mateus 8, do 5 ao 13, eu falei que a gente ia falar muito em Mateus 8, conta a história da cura de um criado de um centurião. Então diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas mando uma palavra e meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e diga a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze, e isso lhe o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus. Disse aos seus seguidores: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei
fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Então a gente vê aqui a compaixão que o centurião teve do seu servo e a compaixão que Deus teve do centurião por causa da fé dele. O centurião era um gentio, era outros povos, né? O centurião não era um discípulo, não era um seguidor de Jesus, mas ele teve a fé verdadeira em Deus e ele teve algo que as igrejas hoje não têm. É muito pouco, gente. As igrejas hoje, nós, igreja do Senhor, nós precisamos ter mais compaixão do nosso próximo e às vezes nós não temos. E ali ele surpreendeu Jesus porque ele falou assim: eu não sou digno que você, Jesus, entre na minha casa. Sou pecador, né? O Senhor não pode ir na minha casa. E Jesus falou: vai, o teu servo está curado. Aleluia! E é assim que Deus faz, quando nós reconhecemos a nossa pequenez, quando nós reconhecemos que nós somos nada diante daquele que é tudo para nós. Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, né? E que nós precisamos de Jesus. Ali o centurião surpreendeu Jesus e Jesus surpreendeu o centurião. E tem que ser assim na nossa vida. Nós precisamos surpreender a Deus com a nossa fé, com as nossas atitudes. Nós precisamos, né? Então, quantas vezes nós não temos a fé verdadeira nem para orar por nós, quanto mais para o nosso próximo. E nós precisamos ter essa fé verdadeira. Em Mateus 8 ainda, eu falei que a gente ia falar muito em Mateus 8, 28, conta a história do gadareno, onde diz assim: tendo ele chegado à outra margem, à terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expele, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Vamos ler somente até aqui. Então, o que a gente vê? Aqui está falando de 2 endemoniados gadarenos. Eles viviam no sepulcro, ou seja, no cemitério. E ali a gente pensa: será de que eles alimentavam ali? Às vezes, isso aqui é eu, poderia ser até de carne humana. É isso que os demônios fazem. É isso que os demônios fazem na vida das pessoas. Nós precisamos vigiar, gente. Nós precisamos vigiar. E ali eles eram violentos, arrogantes. E sabe o que eu fiquei pensando, gente? Antes da gente se converter, a gente tinha um pouquinho de gadareno, sabia? Às vezes a gente era o que? Nervoso, nervosa, era bateu, levou. Às vezes nós éramos, né? Muito orgulhosos, fofoqueiros, desejávamos o mal para as pessoas, falávamos mal das pessoas, falávamos mal de igreja e tantas outras coisas. Sabe, gente? A gente olha aqui para esses gadarenos e fala: meu Deus, mas a gente precisa olhar para nós mesmos, saber
que nós um dia fomos alcançados. A palavra do Senhor chegou até nós, a libertação chegou até nós, como chegou ali para aqueles gadarenos que foram libertos daqueles demônios que estavam escravizando eles. O mundo, gente, está escravo de demônios, de principados. Eles precisam da igreja. Eles precisam da igreja do Senhor para ir lá e expulsar aqueles demônios, para trazerem liberdade os cativos. Quanta maldade no mundo, quanta coisa ruim acontecendo. Cadê a igreja? Cadê a compaixão? Nós precisamos ter compaixão. Sabe, gente, quando a gente se converte, a gente fala assim: glória a Deus, eu me converti. Mas a conversão é um processo. A palavra de Deus fala do sabão do lavandeiro. E eu fiquei pensando, sabe, antigamente os antigos faziam aquelas bolas de sabão, né? Aquele sabão forte ali, e passavam nas roupas, e ali eles iam para o rio bater nas pedras. E ali batiam aquelas roupas até elas ficarem limpas e brancas. Sabe, gente, conosco não é diferente. As pedras é o nosso coração. Às vezes Deus tem que vir com o sabão do lavandeiro, com o seu fogo purificador, para que a gente vá aprendendo. Quando a gente começa a sair da linha, Deus vem com o sabão do lavandeiro e vai batendo nas pedras do nosso coração e fala: você precisa ficar limpo, você precisa ficar limpa. Glória a Deus, que nós temos o Espírito Santo que não nos deixa sujo. Ele vem nos limpar. Às vezes dói, às vezes nós não entendemos o que está acontecendo, mas é o sabão do lavandeiro. É a purificação nas nossas vidas. Deus quer purificar o nosso coração, a nossa vida. Deus quer nos libertar totalmente. Então, quando nós olharmos para um pecador, para uma pessoa que está ali escravizado por demônios, vamos orar mais, vamos ter mais compaixão. Jesus teve compaixão daqueles que ninguém passava perto, porque também nem podia, eles eram agressivos. E eu me lembro a minha conversão, quantas vezes pessoas vinham falar de Jesus para mim, eu não queria saber. Pensa numa pessoa que não gostava de um crente, não gostava. Eu achava que eles se achavam melhores que os outros e eu não queria saber. Mas Jesus tinha um plano na minha vida e glória a Deus por isso. Pessoas, funcionárias que trabalhavam para mim começaram a orar para mim. E o Evangelho me alcançou, a palavra de Deus me alcançou. E eu ainda estou sob o bisturi da palavra de Deus. Ainda a cada dia estou sendo, curada, sabe, limpa do que não é de Deus da minha vida. Às vezes dói, gente. A palavra de Deus, quando ela chega, às vezes ela dói, ela nos confronta, mas é necessário. Deus precisa arrancar de nós tudo que não é dele. A palavra de Deus fala em Mateus 22, 34 a 40, fala do maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Nós precisamos amar o nosso próximo. Quando nós temos a fé verdadeira, nós amamos o nosso próximo verdadeiramente. Sabe o que mostra que nós temos a fé verdadeira? Quando nós temos compaixão, quando nós amamos verdadeiramente. Então, gente, nós precisamos disso, cumprir o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Ele, ter fé nele, confiar nele, descansar nele e agir como tal, tendo compaixão e amando o nosso próximo. Só assim nós teremos a recompensa.
Tem muitas pessoas que querem recompensa, mas não querem agir de acordo com a palavra de Deus, não querem obedecer. Hoje em oração, ontem em oração, eu estava orando e Deus me trazia Isaías 5, do versículo 1 ao 7, que é algo tão lindo para as nossas vidas, que conta a história da parábola da vinha má, que diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha e um outeiro fertilíssimo. Sachou, limpou das pedras e plantou vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Israel, de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos, peço entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando que eu desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei um deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros, abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercesse juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis ai e clamor. Amém. Vamos estar lendo somente até aqui. Então, gente, a gente vê que a gente tem sido tão abençoada por Deus, como Deus tem cuidado da sua igreja, do seu Israel, do seu povo, como Deus tem cuidado do mundo, gente, tem alimento, tem água. Deus tem sido tão bom com toda a terra, e Deus tem um cuidado especial com a gente, e a gente tem dado a Ele uvas bravas, não tem gerado uvas boas nas nossas vidas. Deus tem derramado amor e Ele quer que a gente tenha compaixão das pessoas, que a gente ame como Ele ama. A palavra de Deus em 1 Coríntios 13 fala: você pode ter tudo, se você não tiver amor, você não tem nada. Sabe, gente, a gente vê que o mundo, quase todo mundo não tem nada, porque não tem amor, não tem compaixão, não reconhece o que Deus tem feito na nossa vida, não tem reconhecimento e continua gerando frutos bravos, frutos que não agradam o coração daquele que cuida, daquele que rega, daquele que faz tudo por nós. Gente, misericórdia. E nós precisamos tirar todo o fruto ruim das nossas vidas. O mundo, gente, está cheio de frutos ruins, né? O mundo está andando na carne, não está vendo o cuidado que Deus tem tido com eles. Em Gálatas 5, vamos ler do 19 ao 21, fala assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas Deus quer a gente assim, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então Deus deixou tudo, o cuidado de Deus está sobre nós. Deus quer que a gente abandone as obras da carne,
quer que abandone o que está no nosso coração que não é do Senhor, que a gente olhe para o alto e viva de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra. Sabe, gente, na nossa vida tudo é uma decisão. Eu decido abandonar a minha carne, eu vou dominar a minha carne. Sabe quando você está ali dominando um cavalo para depois você poder andar nele? É assim que nós temos que fazer com a nossa carne. Nós temos que dominar a nossa vontade. Não é a nossa vontade que vai prevalecer, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Então, nós precisamos ser pessoas cheias do fruto do Espírito, ser pessoas pacientes, mansas. Nós precisamos nos amansar, gente. Como nós somos bravas, como nós damos uvas bravas, como nós não temos paciência com nada. Nós precisamos ter paciência. Tem até um ditado, fala paciência de Jó. Jó teve paciência e venceu. Jó teve mansidão e venceu. Jó confiou em Deus, foi temente a Deus e ele venceu. Você quer vencer as tribulações da sua vida? Confie em Deus, seja manso, seja humilde. Moisés foi o homem mais manso que teve. Gente, ele foi escolhido. Deus falava com ele face a face. Deus não gosta de uvas bravas, não. Deus gosta de uvas doces. Vamos ser mais doces. Vamos ter o fruto do Espírito na nossa vida. E nós teremos a recompensa. Vamos ser mais tolerantes, né? É claro, gente, que paciência também tem limites. Mas quem tem o Espírito Santo sabe a hora de conversar, sabe a hora de agir. Quem tem o Espírito Santo na sua vida é governado por ele. Mas a paciência na nossa vida nunca é demais. Quando nós temos esta paciência, nós seremos recompensados pelo próprio Deus. E sendo assim, os planos do Senhor vão se cumprir nas nossas vidas. E nenhum dos planos do Senhor vão ser frustrados na nossa vida. Amém? Então era esta mensagem, né? Eu sei que você quer ser recompensado. Você às vezes está aí atribulado, cansado com tantas coisas. E Deus te fala hoje, descansa. Eu sou o seu descanso. Eu sou o seu descanso. Haja com compaixão, busque os frutos do Espírito, abandone os frutos da carne, dê uvas doces e eu serei com você. E eu falarei para você, como Ruth falou para Noemi, aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares, pousarei eu. Amém? Então eu deixo esta palavra para vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês.